As nossas fronteiras territoriais estão sempre em mudança, basta buscar por um atlas de décadas ou até de anos atrás. Claramente, dá para perceber que as fronteiras e países são dinâmicos, se dividem, se expandem e até mesmo deixam de existir. Meu nome é Ramon e conheça agora 10 disputas territoriais aqui, no canal das Curiosidades. Mas antes disso, eu tenho aqui um recadinho rapidinho para você. Uma renda extra mensal nesse valor, R$ 314,81, ou R$ 551,27, ou R$ 809,21, ou R$ 1.316,57, ou R$ 2.074,25, que tal então esse saldo aqui? R$ 5.878,15. Sim, isso é totalmente possível e muito mais do que isso, tá? Usando apenas o seu celular e a internet. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. 1. Ilha Brasileira. A Ilha Brasileira é uma pequena ilha fluvial localizada na foz do rio Quaraí, na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai. A ilha tem aproximadamente 2 km de extensão e 500 metros de largura. A ilha pertence ao município brasileiro de Barra do Quaraí. É reclamada há mais de um século pelo Uruguai. O grande problema em questão é que o Brasil afirma que a foz do rio é de um lado da ilha, já o Uruguai afirma que a foz é do outro. 2. Colinas de Golã. As colinas de Golã, que pertenciam à Síria até o século passado, estão ocupadas por Israel e também por uma força especial da ONU, que forma uma zona tampão entre os dois países desde 1964. Desde então, a Síria tenta recuperar esse território estratégico, que está a um passo de ser anexado oficialmente por Israel. Além disso, o Líbano também está na disputa por algumas áreas das colinas. 3. Chipre do Norte. Em 1974, hostilidades dividiram a ilha em duas entidades autônomas, o governo cipriota, reconhecido internacionalmente, e uma comunidade cipriota turca, o Chipre do Norte. Uma força de paz da ONU atua por lá e mantém uma zona tampão entre o norte e o sul. Em 2004, entrou na União Europeia ainda dividido, com legislação e normas suspensas no norte, que é influenciado pela Turquia. Grande parte do conflito também está em recentes descobertas de petróleo na região. E a Turquia já chegou a enviar navios de perfuração para uma área que é zona econômica do Chipre, na qual a Turquia não reconhece, alegando pertencer ao Chipre do Norte, que é reconhecido unicamente pelo governo turco. 4. Nagorno-Karabakh. A disputa pela região separatista de Nagorno-Karabakh e a ocupação militar armênia de terras vizinhas do Azerbaijão continua sendo o foco principal de instabilidade regional. Com o fim da União Soviética, diversos conflitos começaram a ocorrer entre os dois países. Moradores evacuaram os antigos enclaves étnicos da era soviética na Armênia e no Azerbaijão. Hoje, há milhares de refugiados em ambos os lados. Um referendo já declarou independência da região, que tenta se unir à Armênia, mas foi impedido pelo Azerbaijão. 5. Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul declarou independência da Geórgia em 1990, chamando-se República da Ossétia do Sul. O governo da Geórgia respondeu abolindo a autonomia da região e tentou restabelecer o seu controle pela força. A escalada levou a uma crise em 1991. Além disso, outros combates ocorreram em 2004 e 2008. Nesse último, a região contou com o apoio da Rússia e venceram a disputa, garantindo o controle da região separatista desde então. A Geórgia e uma parte significativa da comunidade internacional consideram a Ossétia do Sul ocupada pelos militares russos. 6. Oeste do rio Essequibo. Toda a Guiana a oeste do rio Essequibo é reivindicada pela Venezuela. A razão por essa reivindicação vem desde o domínio espanhol, que delimitava a Venezuela como sendo a partir da margem oeste desse rio. O outro lado era holandês, que depois passou a ser dos britânicos, que se aproveitaram e avançaram no oeste, que teoricamente pertencia à Venezuela. E com isso, novas fronteiras foram traçadas. Em 1897, Venezuela e Reino Unido assinaram um tratado, no qual definiu que a região pertencia de fato ao Reino Unido. Porém, décadas depois, descobriu-se que o júri de 3 pessoas que formou o tratado foi imparcial, já que 2 americanos votariam de qualquer forma a favor do Reino Unido. A Venezuela então declara o tratado como nulo, e a reivindicação oficial foi feita na ONU em 1963. A recente descoberta de petróleo na região tenderá a intensificar essa disputa. 7. Ilha Hans. A pequena e desabitada Ilha Hans possui somente 1,3 km².
Porém, a soberania sobre a ilha é totalmente disputada entre o Canadá e a Dinamarca. O problema é que a linha imaginária que delimita as águas dos países cruza exatamente o meio da ilha, e não há um consenso sobre a quem ela pertence de fato. Nenhum dos países quer abrir mão do território, pois querem assegurar o controle potencial da passagem do noroeste do Polo Norte, pois futuramente essa poderá se abrir e permitir a navegação devido ao aquecimento global. Todos os anos, soldados de ambos os países derrubam a bandeira do outro e cravam a própria. 8. Vale de Fergana. As negociações das fronteiras mais complicadas da Ásia Central envolvem o Vale de Fergana, onde vários enclaves lutam para existir. 3 países compartilham da região com fronteiras emaranhadas. O Uzbequistão, o Quirguistão e o Tajiquistão têm reivindicações históricas e econômicas nas rotas de transporte e recursos naturais da região. As negociações entre os países costumam ser tensas e tendem a desmoronar. 9. Cosmódromo de Baikonur. Localizado nas estepes desérticas do Cazaquistão, o Cosmódromo de Baikonur é a primeira e maior instalação de lançamento de espaço operacional do mundo. Está arrendado para a Rússia até 2050. O preço do aluguel anual é de 115 milhões de dólares. Porém, as preocupações do Cazaquistão são sobre a zona de queda de detritos e pede compensações por essas áreas atingidas por esses objetos. Isso já ocasionou atrito entre os dois países, fazendo com que o Cazaquistão passasse a restringir e diminuir o número de lançamento da Roscosmos, o que tem aborrecido Moscou. 10. Jammu e Caxemira. A Caxemira é administrada pela Índia e reivindicada pelo Paquistão. Após a divisão das Índias Britânicas em 1947, a Caxemira poderia ter escolhido se juntar tanto à Índia quanto ao Paquistão. O então governante da Caxemira era hindu, enquanto a maioria da população local era muçulmana. Incapaz de decidir em qual nação a Caxemira deveria se juntar, ele escolheu permanecer neutro. Mas suas esperanças de permanecer neutro e independente foram frustradas em outubro do mesmo ano, quando o Paquistão enviou membros muçulmanos para a capital da região. Temendo o aumento da influência do Paquistão, assinou um acordo de adesão com a Índia, que levou à Guerra Indo-Paquistanesa. A ONU interveio e pediu um plebiscito nas regiões, mas até o momento a Índia se recusa a realizar o mesmo, já que os dois países também se recusam a retirar os seus exércitos da Caxemira. Portanto, a resolução da ONU ainda está pendente. Índia e Paquistão já travaram 3 guerras por lá, em 1947, em 1965 e em 1969. Essa, sem dúvida, é a disputa territorial mais perigosa do mundo, isso porque os dois países possuem armas nucleares e são inimigos declarados. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E lembrando pessoal, que em comemoração aos 50 mil inscritos eu vou fazer o primeiro canal Responde. Então se você tem alguma pergunta aí aleatória qualquer, deixa aí nos comentários que possivelmente eu estarei respondendo, beleza? Então por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis, fui!